Nootrópicos. Duvido que você erre quem está aqui comigo. A rainha dos nootrópicos. Rita Castro. Nossa! Rainha dos Adorei, nootrópicos. Rainha dos nootrópicos. Ela tá falando tanto desses nootrópicos lá no Instagram, que a gente já tava vindo para Piracicaba agora. Ela falou assim, nós vamos gravar o quê? Eu falei, você tem dúvida? A gente vai falar de nootrópicos. E esse é o nosso tema. E Rita, obrigado por você estar aqui comigo gravando. Eu tava doido para gravar com ela. Verdade. A Rita é minha amiga pessoal, é minha parceira de trabalho, é minha sócia num monte de projeto. E a gente tem uma afinidade muito grande. Antes de começar a gravar, a Juliana, a produtora, falou assim, eu gosto de ver vocês dois juntos. Eu falei assim, eu gosto de estar junto com ela. E para mim é muito gratificante receber você aqui para falar para eles, para tentar ajudar a cada um que está assistindo a ter um estilo de vida mais saudável. É, isso aí. A nossa sintonia é tão boa. Toda vez que a gente tá junto, sempre sai uma grande ideia, sempre sai uma coisa assim muito incrível. Você é um nootrópico natural. Isso é bom, né? Isso é bom, isso é muito bom. Eu vou explicar, porque algumas pessoas podem ser até nootrópicas. Boa. Então, o que são esses nootrópicos? Explica lá pro pessoal o que são esses nootrópicos. Bom, os nootrópicos são substâncias que de alguma forma eles melhoram o nosso desempenho cognitivo, fazem com que a gente tenha melhor foco, concentração, memória e a gente consiga reter aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está aprendendo e até mesmo tem a ver com nossa fluência verbal. Então os nootrópicos eles são substâncias que vão atuar em diversos mecanismos para melhorar todos esses aspectos cerebrais. Mas você já percebeu, por exemplo, uma melhora em você? Você já percebeu a falta de foco? Ou leu e não assimilou nada? E percebeu que se melhorou depois de usar os nootrópicos? Sim, inclusive a ideia de estudar sobre isso é justamente isso, né? Porque a gente que trabalha muito com preparar aulas, com escrever, tem que ler muito, então eu comecei a estudar muito sobre isso porque em algum momento eu me sentia às vezes desfocada ou às vezes lia 10 páginas de uma coisa para reter uma, que muitas vezes em alguma fase as pessoas podem confundir isso com déficit de atenção. Tem que ter muito cuidado hoje em dia porque os diagnósticos eles estão sendo aí muitas vezes duvidosos do que é e por isso que o teste genético também ajuda muito a você identificar quais são os padrões que você tem dos seus neurotransmissores, relacionado à memória, por exemplo, que é a acetilcolina, relacionado à questão de motivação, a pessoa que está ali não está muito motivada para estudar aquele assunto que considera difícil, chato, e aí ela precisa mais de dopamina para ter mais motivação para estudar aquilo, ou ela precisa realmente ter mais tranquilidade, então se ela também tem excesso de dopamina, ela fica ali lendo, ansiosa e não consegue reter aquilo que ela está lendo. E tudo isso a gente consegue identificar também no teste genético, esse padrão de neurotransmissores que fazem com que o nosso cérebro ele consiga manter esse equilíbrio. E você consegue, por exemplo, por meio de sinal, de sintoma, identificar padrões em que você vê a necessidade de talvez uma complementação, uma suplementação? Sim, tem o gene mais conhecido que a gente fala muito nas nossas aulas, no nosso curso do Epigênese também, é o gene CONT, a cometiltransferase, ele é o gene que regula os níveis de dopamina. E a dopamina ela é excelente para manter a gente nesse estado motivado, de conseguir estar ali, executar as nossas atividades, até mesmo de conseguir pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Mas se você tiver, por exemplo, essa enzima muito lenta e aí você degrada menos esse excesso de dopamina e essa dopamina ela pode ser convertida em um outro neurotransmissor que é a noradrenalina, que faz com que a gente tenha essa sensação de ansiedade, taquicardia. Isso pode aumentar o perfil inflamatório, então o excesso de noradrenalina também pode desviar de rota e produzir algumas proteínas inflamatórias, não é nem um pouco interessante esse desequilíbrio. Né? Exatamente, então por isso que as pessoas mais inflamadas elas têm uma tendência a serem mais ansiosas. E a pessoa mais ansiosa não consegue focar. Ou ela está ali tentando estudar, mas ela está pensando em mil coisas, ela está preocupada com mil coisas. Inclusive, nessa alteração deste gene, a gente chama que pro BRCA lento, é o gene do preocupado, porque ele fica ali tão preocupado, ele não consegue focar, ele fica extremamente agitado e não consegue focar naquilo. Então, esse é um sinal e sintoma simples, assim, desse padrão de neurotransmissor, que existe uma certa dificuldade em focar e concentrar por causa disso. Não por causa disso, mas por uma série de outros fatores também. Engraçado como a gente é modulado. Eu sou continlenta e eu sou extremamente focado. Ela está falando aqui, enquanto ela está falando eu já estou pensando no que eu vou puxar, em que eu tenho que falar depois. Eu não me desconcentro muito fácil, mas não era assim.
Quando eu era criança, às vezes a professora estava falando, eu imaginava que ela estava numa nuvem, indo embora, de repente eu estava no outro plano. E eu falava, por que eu não foco? E simplesmente porque eu não fazia uma boa modulação. E o que tem de criança que sofre com isso, com dificuldade de aprendizado, com dificuldade de concentração, e a gente pode ajudar muito isso. E é o que eu quero compartilhar com vocês agora. Como a gente pode ajudar pessoas que têm muita dificuldade de focar, de concentração, e que depois que isso é modulado, pode fazer coisas incríveis. Hoje eu consigo executar tudo e focar em toda e qualquer coisa, mas não era assim. Rita, quais são os principais nootrópicos que a gente está tanto falando aqui e que quem está nos assistindo pode usar? Excelente. Primeiro, existem duas categorias de nootrópicos, que são os nootrópicos sintéticos e tem os naturais. Os sintéticos são de prescrição médica, que são da família dos racetans, piracetam, oxiracetam. Esses eu não vou entrar porque são de prescrição médica e vamos entrar nos da categoria que são os naturais, que são aqueles que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e que são de prescrição nutricional também. Então, a gente classifica os nootrópicos naturais de acordo também com o mecanismo de ação dele. Então, existem nootrópicos que eles têm ação ou de melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, porque isso é extremamente importante, que se a gente não tiver nutrientes sendo entregues para o cérebro, de nada vai adiantar. Então, a primeira coisa a fazer é melhorar esse fluxo sanguíneo cerebral. Uma das coisas que a gente gosta muito de utilizar para isso, por exemplo, são os cogumelos. Então, por isso que ativos que têm um combinado de cogumelos melhoram também esse fluxo sanguíneo cerebral. Quais cogumelos? Eu gosto muito de utilizar cordíceps, reishi, mix, eu gosto muito de utilizar o PQO2 também, tanto que a gente usa o PQO2 é um mix, né? O PQO2 que ela está falando é uma mistura de 6 cogumelos adaptógenos e que são super interessantes para usar. Eu uso o PQO2. Não só para quem quer fazer atividade física, as pessoas associam muito o cogumelo a pré-treino. Não, a gente pode usar no meio da manhã, no meio da tarde, quando a gente percebe que tem uma baixa de energia ou uma dificuldade maior de concentração. Aí, sei lá, 5 horas da tarde, meu rendimento cai muito. 3h30 talvez seja a hora de usar um nootrópico, usar um extrato de cogumelo, como a Rita falou, um cordíceps, um PQO2, o que mais? E o reishi, o reishi, e também tem a família chaga. O chaga é um outro cogumelo que é excelente também. Lion's Mane também é uma outra categoria de cogumelo que é bem interessante. Para quem mora fora, para quem mora nos Estados Unidos, vocês acham, por exemplo, cordíceps, Lion's Mane, tudo nessas lojas de produto natural, na internet, é muito fácil achar. É só vocês procurarem os mushrooms extract, que vocês vão achar uma infinidade de outras coisas. E para quem mora no Brasil, como é que vai ter acesso a isso? Para quem mora no Brasil, a gente até encontra nessas lojas de produtos naturais. O mais fácil de achar é o cordíceps e o reishi. Sim. São os mais fáceis de encontrar aqui. Mas também na prescrição magistral. E na prescrição magistral já é bem mais fácil. O PQO2 é prescrição magistral, farmácia de manipulação. Isso. Ou seja, a gente passa por uma avaliação profissional e o profissional faz a prescrição. Isso. Outra categoria que melhora o fluxo sanguíneo cerebral, que tem ação vasodilatadora também, são os ginséns. Né? Tem várias categorias de ginséns, por isso que o Panax ginseng, que é o ginseng coreano, eles têm essa ação também de melhorar essa vasodilatação, além de terem outras ações a nível cerebral também, que é interessante. Aí a outra função, porque a gente primeiro vamos entregar nutrientes para o cérebro, melhorar essa oxigenação, melhorar esse fluxo sanguíneo. Depois é equilibrar os neurotransmissores. E aí a gente pode pensar quais são as substâncias que vão equilibrar esses neurotransmissores. Serotonina, ou é dopamina. Então, por exemplo, se eu quero um precursor de serotonina, a gente utiliza a Grifônia simplicifolia com a padronização de 5-HTP, que vai ser um precursor de serotonina. Se eu quero utilizar algo que seja para dopamina, daí a gente utiliza a Mucuna pruriens, que vai ser um precursor da dopamina, ou L-tirosina, que vai ser ali também um precursor para quem precisa de dopamina. Não é o seu caso, por exemplo. Se você tomar muita L-tirosina ou muita mucuna, você vai ficar, pode ter uma tendência mais ansiosa, porque você vai ficar com mais dopaminérgico ainda. Sim. E toda vez que eu estou extremamente dopaminérgico, eu percebo mais rigidez, mais dor. Isso. Aí eu falo, tô muito agitado, falo, eita, vamos modular aqui. Eu gosto muito de usar a ashwagandha, eu gosto muito de usar o bacopa, Perfeito. Que são ativos que me ajudam muito. Mas acho que, não sei se eu posso eleger o meu preferido. Meus preferidos também são os cogumelos, mas eu sou fã do ginseng. E eu sempre uso ginseng, ou
nas minhas prescrições ou quando viajo compro uma série de produtos acabados. Eu não sei, eu acho interessante como as pessoas fora usam ginseng para fazer uma miscelânea de coisas. Né? Isso. E aí esses, os adaptógenos de uma forma geral, o ginseng, a ashwagandha... Todo adaptógeno é um nootrópico? Todo adaptógeno ele é um nootrópico, mas nem todo nootrópico ele é um adaptógeno. Perfeito. Porque tem várias categorias. Porque o adaptógeno são substâncias que adaptam o nosso corpo a situações de estresse. Tanto estresse emocional até como estresse físico também. E isso faz com que o nosso cérebro ele entre naquele mecanismo que é um mecanismo clássico do nosso processo evolutivo, que é de luta ou fuga, pra gente, porque a gente sempre aciona isso, né, de lutar ou de fugir. E algumas pessoas ficam extremamente agitadas e vão lá, sai quebrando tudo, ou elas vão ficar fugindo, criando mecanismos de fuga. Sim. E aí por isso que estão todas essas questões de estresse, ansiedade, depressão, tudo isso quando esses mecanismos estão desregulados. Então os nootrópicos, se a gente sabe utilizar eles de forma correta, a gente consegue prevenir muitas doenças, muito processo de neurodegeneração, porque uma categoria também que a gente considera de nootrópicos são esses que protegem o nosso cérebro dos danos oxidativos e danos inflamatórios. É tanto que, por exemplo, a cúrcuma, ela é considerada também um nootrópico pela ação anti-inflamatória, porque as substâncias que têm uma ação anti-inflamatória, elas também protegem o cérebro, também tem um efeito de nootrópico. Sim. Existe algum chá, eu gosto muito de usar chá nas minhas prescrições, e quando eu penso em nootrópicos, eu sempre tento colocar 2 doses de chá ao dia, ou acordar no meio da tarde, ou no meio da manhã e meio da tarde. E quais são os seus preferidos? Eu tenho os meus, mas eu quero ouvir você. Eu acho que são iguais, acho que também igual. Corre o risco. Corre o risco. Então, os chás mais adaptógenos que eu gosto, assim, é da erva Tulsi, que ele tem um efeito incrível, é o melhor para isso, porque eles atuam exatamente isso. Se você tá mais para baixo... A Tulsi é o Holy Basil, que é um manjericão sagrado. Ele é sensacional, uma erva da Ayurveda, que tem uma quantidade muito grande de fenólicos, por isso esse efeito, esse efeito anti-inflamatório que a Rita colocou, esse efeito adaptógeno que a Rita colocou. Isso, é perfeito para isso. Eu gosto muito da erva cidreira, que é o lemon balm também, né, lá fora, e ele tem o efeito de equilibrar o GABA. E eu gosto de utilizar nas pessoas que estão muito ansiosas e não conseguem focar e concentrar por questões de ansiedade. E até mesmo para as questões de comportamento alimentar. Então, você utilizar no meio da tarde, no finalzinho ali, ou no início da noite, é uma estratégia bem interessante para equilibrar o GABA. O GABA que é um outro neurotransmissor que ajuda nesse processo de relaxamento. E o equilíbrio de foco e concentração depende do equilíbrio de GABA e glutamato, que é um neurotransmissor que deixa o nosso cérebro muito agitado. Então ele precisa desse equilíbrio. Nem é também muito GABA, senão você vai ficar meio daquela coisa, ler uma página em 2 horas também não adianta. Então é o equilíbrio entre eles que faz a diferença. Então a erva cidreira eu gosto bastante, que tem esse efeito de equilibrar esses neurotransmissores. A erva Tulsi, o chá verde em algumas situações ele tem um efeito, desde que ele não seja tão concentrado ali em cafeína. Para algumas pessoas ele vai muito bem, porque ele tem um bom teor de L-tianina. L-tianina também é um super nootrópico, então a combinação do que tem de cafeína e o que tem de L-tianina dentro do chá verde, ele consegue equilibrar e tem uma ação também adaptógena bem interessante. Uma mistura que eu gosto muito é a mistura de erva cidreira com raiz de cúrcuma. Eu compro, a raiz de cúrcuma parece a raiz de gengibre. Eu compro a raiz de cúrcuma, corto ela e pego uma colher de sopa, fervo em 600 ml e depois faço uma infusão com erva cidreira. Uma infusão desligo o fogo, coloco aquela mistura lá da cúrcuma na erva cidreira e abafo por mais 10, 15 minutos. É um chá sensacional para quem tem essa coisa agitada, dificuldade de foco. Me ajuda muito, muito, muito. E é um dos chás que eu mais faço e que qualquer pessoa pode fazer. Às vezes a gente não acha Tulsi, de repente onde mora, mas o chá de raiz de cúrcuma, erva cidreira, é muito fácil achar. Até o próprio chá de camomila tem um efeito benéfico. Outro que eu gosto muito também, que você gosta, é o licorice, que é de alcaçuz. Ele é bem excelente também. E o licorice é uma das melhores estratégias para quem tem distensão abdominal. Se tem toda essa coisa agitada, ainda tem distensão abdominal, o chá de alcaçuz é uma estratégia quase que infalível.
Então você já ajuda várias coisas, né? Porque a pessoa distendida também nem consegue se concentrar direito, porque aquele incômodo ali, então você não consegue estudar. Então você já está falando, na hora de escolher também a prescrição de várias coisas, por isso tem o profissional, né? Ou você mesmo que está se observando o que vai ser melhor para você, de acordo com o que o seu corpo realmente está necessitando, né? Sim. Então esse conhecimento, ele é fundamental. E para quem não usa chá e nem cápsula, pode também fazer tintura, que são as soluções alcoólicas. A gente pode fazer tintura de erva cidreira, tintura de capim-santo, tintura de cúrcuma. Todos esses podem ajudar bastante e são considerados também nootrópicos. Certo? Acho que esclarecemos o assunto, né? Acho que sim. Que deu para esgotar, né? Deu. Então, mais uma vez, agradeço você que está aí assistindo. Agradeço você, Rita, pelo carinho em sempre dividir. Você é uma pessoa que doa muito. Coloca, por favor, produção, o canal da Rita. O canal dela é maravilhoso. Vão lá, assistam, que eu acho que vocês vão gostar do que ela tem para dividir também. Tá bom? Beijo grande para todo mundo. Mais uma vez. Eu que agradeço. Tamo junto sempre. Tamo junto sempre, friend. Amei. Até o próximo programa. #Tamo junto sempre. Tchau.